Meu nome é Daniela, e por mais que o tempo tenha passado, ainda lembro de cada instante em que precisei provar o meu valor dentro da própria casa. Cresci em um lar onde amor parecia prêmio, não sentimento. Onde gestos de carinho eram oferecidos a quem mais brilhava, e o silêncio era a única recompensa para quem apenas tentava. Desde pequena, percebi a diferença nos olhares, nas palavras e até nos gestos mais simples. Enquanto minha irmã, Helena, era chamada de meu orgulho, minha joia, minha menina especial, eu era a esforçada, a sensata, a que não dá trabalho. Palavras que soavam como elogio, mas doíam como facadas. Helena sempre foi o espelho perfeito do que meus pais queriam para o mundo, bonita, carismática, sociável, vaidosa e segura. Eu era o oposto, reservada, focada nos estudos, observadora. Minha mãe dizia que eu pensava demais e sentia de menos, e meu pai completava: Helena nasceu para encantar. Daniela nasceu para obedecer. Foi ouvindo isso que aprendi a engolir lágrimas e sorrisos, tentando acreditar que um dia o amor deles seria suficiente para mim também. Conforme cresci, percebi que cada conquista minha passava despercebida. Quando entrei na faculdade de letras, minha mãe disse que professora ganha pouco demais para tanto estudo. Quando consegui meu primeiro emprego em uma escola, meu pai perguntou se pelo menos tinha plano de saúde. Eu esperava orgulho, recebi indiferença. Mas não desisti. Trabalhei duro, dia e noite, e aos poucos fui conquistando minha independência. A cada salário, comprava um pedacinho da liberdade que eles me negaram. Foi nesse período que conheci Marcos. Um homem simples, mas de alma grande. Trabalhava em obras, sempre com as mãos marcadas pelo cimento e o olhar firme de quem aprendeu a vencer sem atalhos. Ele me tratava com respeito, e mais do que isso, com ternura. Um dia, durante uma conversa sobre sonhos, ele me olhou e disse: Você não precisa provar nada para ninguém, Daniela. O amor certo não te cobra, te acolhe. Naquele instante, entendi que havia encontrado algo que sempre busquei, alguém que me enxergava por dentro. Nosso casamento foi singelo, com flores simples e um pequeno bolo feito por uma vizinha. Não havia luxo, mas havia verdade. Quando nos abraçamos diante do altar, senti que, pela primeira vez, eu estava sendo escolhida, não por dever, mas por amor. E foi assim que nossa vida começou, em uma casinha modesta, mas cheia de risadas, sonhos e o cheiro de café fresco todas as manhãs. Quando Gabriel nasceu, meu mundo ganhou um novo sentido. Ele era um bebê de olhos curiosos e risada fácil. Eu passava horas observando cada expressão, cada movimento. Ele me chamava de mamãe com aquela voz doce que curava qualquer cansaço. Marcos, por sua vez, se transformou em um pai dedicado, o tipo que chegava cansado do trabalho e ainda assim se ajoelhava no chão para brincar com o filho. Nossa casa era pequena, mas havia tanto amor entre aquelas paredes que eu mal lembrava da frieza do lar em que cresci. Mas, como um eco distante, a presença dos meus pais ainda rondava minha mente. Eles raramente nos visitavam. Helena, ao contrário, era presença constante nas fotos e jantares luxuosos deles. Eu via tudo pelas redes sociais, viagens, presentes, festas. Um dia, criei coragem e liguei para minha mãe, convidando-a para o aniversário de 3 anos do Gabriel. Ela respondeu com uma voz indiferente: Ah, filha, acho que não vai dar. Temos um compromisso no clube. Não explicou qual. Apenas desligou. Fiquei parada, olhando para o telefone, sentindo o mesmo vazio que senti tantas vezes quando era criança. Marcos percebeu meu semblante abatido e perguntou o que havia acontecido. Eu tentei disfarçar, mas ele insistiu. Eles não vêm, murmurei. Ele apenas me olhou em silêncio, e depois segurou minha mão. Você não precisa mais disso, Dani. Eles não vão mudar. Balancei a cabeça, mas lá no fundo, uma parte de mim ainda queria acreditar que ele estava errado. Que em algum momento, meus pais perceberiam que eu também era digna de amor. No dia da festa, Gabriel correu pela casa com o rostinho pintado de alegria. Amigos, vizinhos e colegas de trabalho vieram celebrar. O riso dele enchia os cômodos, e por um momento, esqueci da ausência que doía.
Até que, entre as vozes, ouvi uma frase que me marcou: ele tem o sorriso do pai, mas o coração da mãe. Sorri. Era verdade. Gabriel carregava em si a pureza de quem não conhece rejeição. Mais tarde, quando a casa ficou em silêncio e o bolo já tinha acabado, sentei-me na varanda com Marcos. O vento batia suave, e ele me perguntou: você ainda espera que eles venham? Permaneci em silêncio por alguns segundos e respondi: toda filha espera. Mesmo quando sabe que não vai acontecer. Ele me abraçou sem dizer nada, e naquele gesto senti mais amor do que recebi em toda uma infância. Enquanto a noite se espalhava pelo céu, olhei para dentro da casa. Vi Gabriel dormindo, pequeno e sereno. E então fiz uma promessa silenciosa: ele nunca sentiria o que eu senti. Nunca precisaria implorar amor, nem competir por afeto. Eu seria tudo o que meus pais não foram: presença, amparo, refúgio. Eu acreditava que a vida finalmente havia me dado paz. Mas, às vezes, o destino espera justamente esse momento, o instante em que você abaixa a guarda, para virar tudo de cabeça para baixo. E, sem que eu soubesse, o maior teste da minha vida estava prestes a começar. Gabriel sempre foi um menino curioso. Desde cedo, parecia ver o mundo com um brilho que eu nunca tive. Tudo chamava sua atenção: o formato das nuvens, o barulho da chuva, o movimento das formigas na calçada. Um dia, enquanto caminhávamos para a escola, ele parou, olhou para o céu e perguntou: mamãe, será que as estrelas escutam quando a gente fala com elas? Eu ri e respondi: acho que sim, filho. Principalmente quando a gente fala com o coração. Ele sorriu e continuou andando, balançando a mochilinha nas costas. Às vezes, eu achava que Deus me mandou aquele menino para me ensinar a ver beleza nas pequenas coisas que eu aprendi a ignorar. Naquele tempo, minha vida girava em torno dele e de Marcos. Eu dava aula de manhã e passava as tardes ajudando Gabriel com as lições de casa. Marcos, mesmo cansado, sempre arrumava tempo para brincar com o filho, e juntos construíam castelos de papelão, aviões com garrafa PET e sonhos com palavras simples. Havia uma doçura em cada detalhe da nossa rotina, e isso me fazia acreditar que, apesar da distância dos meus pais, eu havia encontrado um lar completo. Mas, como sempre, o mundo parecia querer me lembrar que eu vivia fora do círculo dourado da minha família. Um dia, enquanto almoçava na escola, ouvi uma colega comentar sobre uma reportagem na internet: viram a filha do senhor Sérgio e da dona Regina? Aquela influenciadora, a Helena? Está lançando uma marca de roupas com investimento dos pais. Um luxo. Engoli seco, fingi um sorriso e disse apenas: ah, sim, é minha irmã. Elas me olharam admiradas, perguntando por que eu nunca falava da minha família. Respondi que cada um seguia seu caminho. Mas por dentro, a ferida reacendia. Naquela noite, Helena me ligou. Fazia meses que não ouvíamos a voz uma da outra. Dani, você viu minha nova marca? Papai e mamãe investiram alto, mas está valendo a pena. Finalmente, eles reconheceram meu talento, disse ela com um entusiasmo quase infantil. Eu, do outro lado da linha, ouvi em silêncio. Depois respondi: que bom, Helena. Fico feliz por vocês. Ela riu e acrescentou: sabe, Dani, se você tivesse mais ambição, talvez eles também te ajudassem. Não respondi. Apenas encerrei a ligação dizendo que Gabriel me chamava. Era mais fácil mentir do que discutir. Marcos percebeu meu olhar distante. Sentou ao meu lado no sofá e perguntou: eles ainda conseguem te ferir, não é? Suspirei. Não é ferir, é lembrar. Sempre que eles fazem algo por ela, eu lembro que nunca fizeram por mim. Ele passou a mão no meu rosto e disse com calma: você é a mulher mais forte que eu conheço. E sabe o que é engraçado? Mesmo sem a ajuda deles, você construiu uma vida linda. Olha pro Gabriel. Olha pra nós. Isso vale mais do que qualquer presente. Sorri, tentando acreditar. Mas a verdade é que, às vezes, o passado não machuca apenas pelo que fizeram, machuca pelo que nunca fizeram.
Algumas semanas depois, aconteceu algo que me marcou profundamente. Gabriel teve sua primeira apresentação na escola. Ele ensaiou por dias, cantando desafinado pela casa, rindo e pedindo para eu gravar com o celular. No dia da festa, ele vestiu um uniforme azul, arrumou o cabelo e segurou minha mão com força. Mamãe, você vai me ver lá, né? Eu me ajoelhei e disse, nunca vou deixar de te ver, meu amor. A apresentação começou, e quando ele subiu ao palco, meu coração quase não cabia no peito. Era como se todo o amor que faltou em mim tivesse renascido nele. Ele me procurava com os olhos, e quando nossos olhares se encontraram, ele acenou e sorriu. Foi um segundo apenas, mas naquele olhar havia tudo o que eu precisava para continuar: reconhecimento, orgulho, amor. Coisas que esperei uma vida inteira para sentir, e que agora vinham de um menino de 5 anos. Depois da apresentação, Gabriel correu até mim. Mamãe, você viu? Eu não errei nenhuma parte. Eu o abracei e respondi, você foi perfeito, meu filho. Como sempre. Ele me olhou sério e perguntou, mamãe, você acha que os vovos iam gostar? Fiquei muda por alguns segundos. Senti o nó subir na garganta, mas consegui sorrir. Eles perderam a chance de ver o quanto você é incrível, meu amor. Ele me abraçou com força, e naquele abraço eu entendi, eu não precisava mais buscar aprovação onde nunca existiu. Nos dias seguintes, comecei a olhar a vida com outros olhos. As pequenas vitórias, um sorriso do meu filho, o beijo de boa noite de Marcos, o cheiro do café fresco pela manhã, eram lembretes silenciosos de que eu havia vencido o abandono. Ainda assim, havia uma sombra em mim. Um sentimento estranho, quase premonitório, como se algo estivesse prestes a me testar. E esse pressentimento se tornou real em uma noite chuvosa, quando um simples passeio se transformou no início da maior dor da minha vida. Mas, até aquele momento, eu ainda não fazia ideia de que o amor que construí seria colocado à prova, e que o preço para manter meu filho vivo seria muito mais alto do que eu podia imaginar. Era uma tarde comum, dessas em que a rotina parece tão previsível que a gente esquece de agradecer. O céu, porém, estava pesado, coberto por nuvens que anunciavam chuva. Gabriel insistiu para irmos a pé buscá-lo na escola, ele adorava pular nas poças d'água e segurar meu guarda-chuva colorido como se fosse um escudo mágico. Eu hesitei por causa do tempo, mas o brilho nos olhos dele me convenceu. Peguei o casaco, o guarda-chuva, e saímos. Não sabia que aquele seria o último instante de paz antes que meu mundo se despedaçasse. Lembro-me do cheiro da terra molhada e do som distante de trovões. A rua estava úmida, e as folhas dançavam no chão levadas pelo vento. Gabriel corria alguns passos à frente, rindo, tentando capturar gotas de chuva com as mãos. Eu o chamava de volta, brincando. Vai mais devagar, astronauta. Ele respondeu rindo, mas mamãe, a chuva está me escolhendo. Foram as últimas palavras que ouvi antes de tudo acontecer. De repente, um som cortou o ar, o ronco de um motor acelerado. Um carro surgiu na esquina, em alta velocidade, ignorando o semáforo que acabará de fechar. Eu só tive tempo de gritar o nome do meu filho, Gabriel. Ele virou o rosto, assustado, e então, o impacto. O barulho do metal, o grito, o guarda-chuva voando da minha mão. Tudo aconteceu em segundos, mas para mim foi como se o tempo tivesse parado. Corri, desesperada, até o corpo pequeno caído na calçada. Gabriel estava imóvel, o rosto pálido, o sangue escorrendo pela testa. Não, não, meu Deus, não, tremi, tentando chamá-lo. Filho, olha para a mamãe, por favor, fala comigo. As pessoas começaram a se aproximar, algumas gritaram, outras chamaram ajuda. Eu tremia, segurando a mão dele, sentindo o corpo ainda quente. O motorista nem parou, apenas desapareceu na curva, deixando para trás o som dos pneus e o vazio no meu peito. A ambulância chegou minutos depois, mas para mim pareceu uma eternidade. No caminho até o hospital, eu segurava a mão de Gabriel, orando sem parar. Senhor, me leva, mas não leva ele. Por favor, Deus, não leva o meu filho.
O enfermeiro tentava me acalmar, mas eu mal ouvia. Os sons ao redor, sirene, choro, vozes, se misturavam a uma dor que não cabia em palavras. Quando chegamos, os médicos correram com ele para dentro da sala de emergência. Fiquei do lado de fora, sentada no chão frio do corredor, as mãos sujas de sangue, o coração em pedaços. Marcos chegou logo depois, ofegante, o rosto tomado pelo desespero. Ao me ver, ajoelhou-se ao meu lado. O que aconteceu, Dani? Contei entre soluços, e ele me abraçou forte, como se tentasse me impedir de desmoronar. Minutos depois, um médico apareceu. O jaleco branco, o olhar sério. Seu filho está com uma hemorragia cerebral grave. Precisamos operar imediatamente. Mas é uma cirurgia de alto risco, e o custo é elevado. Quanto? Perguntei, a voz falhando. Ele respirou fundo. Em torno de R$ 85 mil. Senti as pernas cederem. O número ecoou na minha cabeça como uma sentença. Marcos segurou meu braço e perguntou, e sem a cirurgia? O médico abaixou o olhar. Ele não vai resistir. Meu corpo inteiro gelou. Nós vamos conseguir. Eu juro que vamos conseguir. Era tudo o que eu conseguia dizer, mesmo sem ter ideia de como. Agradeci, e ele voltou para a sala. Olhei para Marcos, desesperada. A gente não tem esse dinheiro, Marcos. O que vamos fazer? Ele respirou fundo, tentando se manter firme. A gente dá um jeito. Eu prometo, Dani. Nem que eu trabalhe a vida inteira. Mas dentro de mim, uma voz fraca sussurrou o que eu não queria ouvir. Eu sabia quem tinha esse dinheiro. Sabia que meus pais poderiam ajudar. Eles tinham economias, aplicações, investimentos. O mesmo casal que bancava festas, carros e viagens poderia salvar a vida do próprio neto. Peguei o telefone com as mãos trêmulas. Liguei primeiro para minha mãe. O celular tocou várias vezes antes de ela atender. Alô? A voz fria, impaciente. Mãe, é o Gabriel. Ele foi atropelado. Está no hospital. Eles precisam fazer uma cirurgia urgente. Custa 85 mil, mãe, por favor, eu preciso da sua ajuda. Houve um silêncio do outro lado. Por um instante, achei que ela fosse dizer, vamos agora, mas sua resposta foi outra. Filha, agora é complicado. Seu pai mexeu no dinheiro do fundo. Estamos no meio dos preparativos do casamento da Helena. Não temos como dispor de tudo isso. Fiquei muda. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Mãe, ele pode morrer, gritei. Por favor, é o seu neto. Ela suspirou, como se eu fosse um incômodo. Daniela, não fala assim. Eu entendo a dor, mas você precisa manter a calma. Tenho certeza de que Deus vai dar um jeito. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. O telefone caiu da minha mão. Marcos me olhou, confuso. O que foi? Balancei a cabeça, tentando conter o choro. Eles não vão ajudar. Ele me abraçou, e no silêncio daquele abraço eu entendi, estávamos sozinhos. Naquela noite, a sala fria do hospital se transformou no meu inferno particular. Sentei no chão, encostada na parede, olhando pela pequena janela da UTI. Lá dentro, Gabriel estava cercado por máquinas, fios e luzes. Cada apito era uma punhalada no peito. Eu queria gritar, quebrar tudo, fazer o tempo voltar. Queria trocar de lugar com ele. Foi ali, entre o som dos monitores e as lágrimas que pareciam não ter fim, que uma verdade brutal me atingiu. O sangue pode unir corpos, mas não corações. E o amor que eu sempre procurei nos meus pais não existia, não da forma que eu imaginava. Naquele instante, decidi que faria qualquer coisa para salvar meu filho. Qualquer coisa. Mesmo que o preço fosse alto demais. O relógio do hospital marcava quase meia-noite quando decidi que não podia mais esperar. O médico havia deixado claro, Gabriel precisava ser operado o quanto antes,
e cada minuto que passava diminuía as chances dele sobreviver. Marco saiu para tentar falar com o banco sobre um empréstimo emergencial, mas a burocracia não permitiria nada imediato. Eu sabia o que precisava fazer, mesmo que o coração doesse só de pensar. Peguei o casaco, limpei o rosto inchado de chorar e saí do hospital sob o peso de um desespero que só uma mãe pode entender. A chuva fina ainda caía, transformando as luzes da rua em reflexos borrados. Eu caminhava apressada, com os sapatos encharcados, repetindo em pensamento: eles são os avós dele. Eles vão ajudar. Era a última esperança que me restava. Não havia orgulho, nem mágoa, nem ferida que valesse mais do que a vida do meu filho. Eu acreditava que, por mais frios que fossem, ninguém poderia negar socorro a uma criança. Quando cheguei à casa dos meus pais, tudo parecia irônico. As janelas estavam iluminadas, e a música suave que vinha de dentro contrastava com o caos que eu carregava por dentro. Bati a porta com força, o coração acelerado. Minha mãe abriu com expressão surpresa, segurando uma taça de vinho. Vestia um roupão de seda e parecia ter acabado de sair de um banho relaxante. Daniela? A essa hora. O que aconteceu? As palavras saíram entrecortadas. Mãe, pelo amor de Deus, o Gabriel está no hospital. Ele precisa de uma cirurgia urgente. Eu imploro, me ajuda. É a vida dele. Ela ficou em silêncio por um instante, o olhar vazio, antes de soltar um suspiro irritado. Filha, eu já te disse que não temos esse dinheiro agora. O casamento da Helena é semana que vem. Estamos com todos os gastos comprometidos. Meu corpo inteiro tremeu. O casamento da Helena? Mãe, estamos falando do seu neto. Ele pode morrer se não operar. Vocês têm dinheiro guardado, eu sei que tem. Por favor, eu pago de volta. Meu pai apareceu atrás dela, ajeitando os óculos, visivelmente incomodado. Daniela, não adianta falar nesse tom. Você acha que é fácil? Temos compromissos, e mexer nas aplicações agora seria um desastre. Você precisa aprender a se organizar melhor. Senti o sangue ferver. Organizar melhor? Eu sou professora, pai. Faço milagre com o pouco que tenho, enquanto vocês esbanjam luxo para mostrar status. Eu nunca pedi nada, nunca. Só estou pedindo que salvem o seu neto. Antes que ele respondesse, uma voz suave e irritantemente calma ecoou da escada. Era Helena, descendo devagar, com o celular na mão e um sorriso de desdém no rosto. Vestia um robe de cetim branco e parecia ter acabado de sair de um ensaio de noiva. O que é isso, Dani? Mais drama? Você sempre aparece aqui para estragar o clima. Olhei para ela, sem acreditar no que ouvia. Helena, é o Gabriel. Ele está entre a vida e a morte. Vocês estão falando de festa enquanto eu estou implorando por ajuda. Ela riu, sem culpa. Você sempre faz parecer que o mundo gira em torno dos seus problemas. Talvez se tivesse feito escolhas melhores, não estaria nessa situação. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não consegui desviar o olhar dela. Escolhas melhores? Você acha que alguém escolhe ver o filho morrer? Meu pai tentou intervir. Já chega, Daniela. Você está sendo injusta. Não pense que é fácil para nós negar isso, mas temos nossas obrigações. Minha mãe, com voz baixa, apenas disse: reze, filha. Deus vai prover. Às vezes, é só uma provação. Foi nesse instante que eu percebi. Não adiantava mais. Nenhum argumento, nenhuma súplica, nenhuma lágrima conseguiria romper aquele muro gelado que eles chamavam de coração. Eles não sentiam empatia, apenas conveniência. A imagem da minha mãe segurando uma taça de vinho enquanto eu implorava pela vida do meu filho ficou gravada na minha memória como uma cicatriz. Engoli o choro e dei um passo para trás. Minha voz saiu rouca, mas firme. Eu rezei, mãe. Rezei por anos para ter o amor de vocês. Mas acho que Deus já me respondeu. Eles ficaram em silêncio.
Helena virou o rosto, impaciente. E eu, sem dizer mais nada, saí. A chuva voltou a cair mais forte quando pisei na calçada. Cada gota misturava-se às minhas lágrimas, lavando um pouco da dor, mas não o rancor. Caminhei pela rua escura, sentindo o vento frio cortar meu rosto. Lembrei de Gabriel, de seu sorriso, de sua voz doce chamando por mim. Mamãe, você vai me ver lá, né? Ele tinha me dito isso dias antes. E agora, tudo o que eu queria era vê-lo abrir os olhos novamente. Naquela caminhada silenciosa, algo mudou dentro de mim. Eu ainda estava desesperada, ainda com medo, mas algo endureceu no meu peito. O amor pelos meus pais morreu ali, naquela porta fechada. E, no lugar dele, nasceu algo mais forte, a decisão de nunca mais implorar por amor a quem só entende de aparências. Quando voltei ao hospital, Marcos estava me esperando, com os olhos marejados. Ele se levantou e me abraçou. Eles não ajudaram, né? Eu apenas balancei a cabeça. Ele respirou fundo e disse: então a gente dá um jeito. Nem que eu venda tudo o que tenho. E naquele abraço, percebi que família não é quem compartilha sangue. É quem segura sua mão quando o mundo desaba. Naquele momento, eu não tinha mais pais, mas tinha um lar, um marido, um filho e uma fé que ninguém poderia tirar de mim. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. O relógio parecia zombar de mim, movendo os ponteiros em câmera lenta enquanto eu observava o monitor da UTI piscando em ritmos que pareciam traduzir os batimentos do meu próprio coração. Cada apito era uma lembrança cruel do quão frágil a vida é. Eu não comi, não dormi, não pensei em nada além da voz do médico ecoando na minha mente: ele precisa da cirurgia o quanto antes. Marcos voltou pouco antes do amanhecer, com o rosto cansado, os olhos vermelhos e as roupas encharcadas da chuva. Assim que o vi, corri até ele, tomada por um medo que parecia me sufocar. Ele me abraçou forte, e percebi, pelo tremor das mãos dele, que não trazia boas notícias. Conseguiu? Perguntei, com a voz embargada. Ele respirou fundo antes de responder. Consegui um empréstimo, mas é alto. Vão cobrar juros absurdos. E a aprovação só sai se eu colocar a casa do meu irmão como garantia. Meus joelhos fraquejaram. Era arriscado demais, mas não havia alternativa. Faz isso, Marcos. Por favor. Eu dou um jeito de trabalhar dobrado. A gente paga. Ele segurou meu rosto e disse com firmeza: não se preocupa com o dinheiro agora. O importante é o Gabriel. Ele vai sair dessa, eu prometo. As horas seguintes foram uma mistura de desespero e esperança. Enquanto Marcos resolvia os papéis com o banco, eu fiquei ao lado da maca de Gabriel, segurando sua mãozinha fria. O corpo pequeno estava coberto por fios e tubos, e o som das máquinas parecia um idioma que eu tentava desesperadamente decifrar. Em certo momento, senti uma lágrima cair sobre a pele dele, e sussurrei: filho, fica comigo. A mamãe não sabe viver sem você. Quando o médico voltou, confirmou que o hospital autorizaria a cirurgia assim que o pagamento fosse liberado. Marcos chegou minutos depois, ofegante, segurando o comprovante do depósito. Agora vai dar tudo certo, ele disse, com a voz trêmula. Olhei para o médico e murmurei: por favor, salve o meu filho. O tempo dentro daquela sala de espera não obedecia às leis normais. Uma hora parecia um dia inteiro. Eu caminhava em círculos, olhava para o relógio, depois para a porta da cirurgia, tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Lembro-me de ter visto um casal se abraçando no corredor e sentido inveja. Eles tinham acabado de receber boas notícias, enquanto eu ainda esperava por um milagre. Marcos tentava me confortar, mas o olhar dele também denunciava o medo. Sabe, Dani, ele disse, com a voz embargada, quando eu vi aquele médico dizendo o preço da cirurgia, me deu vontade de gritar. Porque o mundo é injusto. A vida de uma criança não podia depender de dinheiro. Eu encostei a cabeça no ombro dele e respondi baixinho: é por isso que Deus dá os filhos certos para os pais certos. A gente vai até o fim por ele. Depois de horas de espera, o médico apareceu.
Seu rosto estava sério, mas havia um brilho diferente nos olhos. A cirurgia foi um sucesso. As palavras demoraram a fazer sentido. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Ele vai ficar bem? Perguntei, tremendo. O médico assentiu. Ele vai precisar de observação, mas reagiu melhor do que esperávamos. Seu filho é forte. Naquele instante, meu corpo desabou. Chorei como nunca tinha chorado antes. Chorei por alívio, por exaustão, por ter carregado o peso de um mundo inteiro nos ombros. Marcos me abraçou e também chorou. Não dissemos nada, as palavras seriam pequenas demais. O silêncio foi a única forma de agradecer. Quando entrei na UTI e vi Gabriel respirando com mais tranquilidade, meu coração quase parou. Sentei ao lado da cama, acariciei seus cabelos e sussurrei: "Você venceu, meu amor." Ele ainda estava sedado, mas eu gostava de acreditar que podia me ouvir. Toquei sua mão e fechei os olhos, deixando que o som dos monitores se transformasse em uma canção de esperança. Nos dias que se seguiram, vivi entre o hospital e a casa. Cada visita era uma mistura de medo e gratidão. Eu levava desenhos coloridos que fazia nas madrugadas, escrevia frases de incentivo e colava nas paredes da UTI, como se as palavras pudessem cercá-lo de amor. Marcos continuava trabalhando dobrado, aceitando qualquer serviço que aparecesse. Eu o via sair cedo, voltar tarde, exausto, mas com os olhos determinados. Certa noite, enquanto observava Gabriel dormir, percebi o quanto tínhamos mudado. O acidente havia nos despido de tudo: orgulho, vaidade, expectativas. Restávamos nós, despidos e vulneráveis, unidos apenas pelo amor. E esse amor, percebi, era mais poderoso do que qualquer fortuna. Quando o dia da alta chegou, eu tremia de emoção. O médico explicou os cuidados, os remédios, e alertou que a recuperação seria lenta. Mas eu só conseguia pensar em uma coisa: ele estava vivo. Carreguei Gabriel no colo, e, quando o sol da manhã bateu em seu rosto, vi ali a resposta de todas as minhas orações. Voltamos para casa com o coração cheio e a conta bancária vazia. A dívida era grande, o futuro incerto, mas nada disso importava. Eu havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em cifras, se mede em batimentos cardíacos, em respirações, em sorrisos de volta. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia em seu quarto e Marcos me abraçava no sofá, olhei para o teto e murmurei: "Eles disseram que Deus ia prover, e ele provou. Só que usou as mãos de quem realmente me ama." Eu sabia que ainda teríamos um longo caminho pela frente, mas dentro de mim havia algo novo, uma força silenciosa, feita de fé e cicatrizes. Eu tinha perdido a confiança nos meus pais, mas ganhado a certeza de que o amor que construímos, mesmo em meio à dívida, era o mais puro que existia. Os meses que se seguiram à recuperação de Gabriel foram como reaprender a respirar. Cada pequeno avanço dele era uma vitória que me fazia agradecer em silêncio. Ver meu filho dar os primeiros passos novamente, ainda trêmulos, me fazia perceber o quanto a vida é frágil, e o quanto eu quase o perdi. Marcos e eu nos revezávamos entre o trabalho e os cuidados com ele. As contas empilhavam-se sobre a mesa, e o empréstimo parecia um fardo que crescia a cada semana, mas nada disso tirava o brilho da minha gratidão. Eu acordava todos os dias e olhava para Gabriel dormindo, respirando tranquilo, e pensava: valeu tudo. Até que um dia, enquanto preparava o jantar, o som do celular vibrou sobre o balcão. Era uma mensagem de Helena. Fazia meses que não nos falávamos desde aquela noite terrível. Por um instante, pensei em ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Quando abri a tela, encontrei um convite digital, dourado, reluzente, com letras em alto relevo: Helena e Gustavo, o casamento do ano. Abaixo, o local: um dos salões mais luxuosos da cidade. Fiquei olhando para aquele convite como quem encara uma ferida antiga. O mesmo brilho que refletia ouro parecia zombar da lembrança do hospital, da dor, das lágrimas. Aquilo não era apenas um convite, era uma lembrança cruel de que, para meus pais, o amor sempre teve preço. Mostrei a Marcos, que apenas balançou a cabeça. "Você vai?" perguntou ele, sem levantar os olhos.
Respirei fundo antes de responder. Não sei. Parte de mim quer esquecer que eles existem. Mas outra parte, quer olhar nos olhos deles e mostrar que ainda estou de pé. Dias depois, chegou o convite impresso, acompanhado de uma mensagem escrita à mão por minha mãe. Esperamos você e sua família para este momento especial. Será uma celebração inesquecível. A caligrafia elegante parecia fria, quase mecânica. Ainda assim, aceitei o convite. Não por orgulho, mas porque havia uma parte de mim que precisava encerrar aquele ciclo. Quando o dia chegou, vesti meu melhor vestido. Marcos colocou um terno simples, e Gabriel, já mais forte, usava uma camisa branca e uma gravatinha azul. No espelho, vi uma mulher diferente, não mais a filha que implorava por amor, mas uma mãe que sobreviveu à dor e escolheu seguir em frente. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal pendiam do teto, flores importadas cobriam cada mesa e um quarteto de cordas tocava uma melodia suave. Tudo era tão luxuoso que parecia irreal. As pessoas comentavam sobre o custo da decoração, sobre os doces franceses, sobre o vestido exclusivo da noiva. E, enquanto ouvia, uma pergunta ecoava dentro de mim: quantos sonhos cabiam naquele valor? Quantas vidas poderiam ter sido salvas com o que foi gasto ali? Meus pais estavam radiantes. Recebiam os convidados como anfitriões de um conto de fadas. Quando me viram, minha mãe forçou um sorriso. Que bom que veio, filha. Helena vai adorar te ver. Eu apenas respondi: vim desejar felicidades. Helena apareceu alguns minutos depois, deslizando pelo salão em um vestido coberto de pedrarias. Quando nossos olhares se cruzaram, percebi o mesmo brilho arrogante de sempre. Ela me abraçou de forma superficial e disse: finalmente resolveu se arrumar, hein? Até que ficou bem. Sorri de canto e respondi apenas: obrigada. Não havia mais nada a dizer. Durante o jantar, sentei-me em uma mesa afastada, observando o espetáculo. Os convidados brindavam, a música ecoava, e meus pais riam alto, cercados por pessoas que os admiravam. Nenhum deles mencionou o que aconteceu meses atrás. Nenhum sequer perguntou como estava Gabriel. Para eles, aquele capítulo simplesmente não existia. Quando a orquestra começou a tocar a valsa, Marcos apertou minha mão. Vamos embora, Dani. Você não precisa provar nada para ninguém. Olhei para o centro do salão, para o brilho das luzes, o sorriso dos meus pais, o vestido caro da minha irmã, e percebi que ele estava certo. Levantei-me, com calma, e caminhei até a saída. No caminho, vi uma criança correndo entre as mesas, gargalhando. Por um instante, imaginei Gabriel ali, livre, saudável. E um pensamento cruzou minha mente: a felicidade deles é feita de aparências, mas a minha é feita de verdade. Quando o vento da noite tocou meu rosto lá fora, senti uma leveza estranha. Não era raiva, era libertação. Eu finalmente compreendia que não precisava mais da aprovação deles. O amor que busquei a vida inteira não estava naquela família, mas na que eu construí. De dentro do carro, olhei uma última vez para o salão iluminado. As luzes refletiam nos vidros, cegantes, mas frias. Encostei a cabeça no ombro de Marcos e murmurei: eles escolheram o ouro. Eu escolhi o amor. Naquele momento, percebi que, embora o mundo insistisse em medir valor por aparência, eu havia descoberto o verdadeiro tesouro, a paz de saber que sobrevivi, e que, mesmo entre dívidas e cicatrizes, eu ainda era rica no que mais importa. Os anos começaram a passar com uma serenidade que eu jamais havia conhecido. O tempo, antes cruel e impiedoso, começou a se tornar um aliado. As feridas que antes me consumiam lentamente cicatrizaram, e, no lugar da dor, nasceu uma quietude diferente, não aquela que vem da indiferença, mas da compreensão. Eu entendi que o silêncio, às vezes, fala mais alto que qualquer grito. Gabriel cresceu forte, saudável e inteligente. Ele se tornou um menino observador, de fala mansa e olhar compassivo, como se tivesse nascido com uma sabedoria que o mundo ainda não entende. Gostava de livros, como eu, e de inventar histórias para o pai enquanto o ajudava em pequenos reparos. Sempre dizia: mamãe,
quando eu crescer, quero ajudar as pessoas, igual ao papai. E, toda vez que ele dizia isso, meu coração se aquecia, porque ele não queria ser rico, famoso ou admirado, queria apenas ser bom. E isso, eu sabia, era o maior reflexo do amor que colocamos dentro dele. Marcos e eu continuávamos batalhando. A dívida do empréstimo ainda nos acompanhava, mas cada parcela paga representava um pedaço do inferno que deixávamos para trás. Houve noites em que ficamos acordados calculando gastos, fazendo planos, cortando luxos, mas nunca faltou amor. Nosso lar, mesmo modesto, era cheio de risadas e cheiros de comida simples. Havia algo mágico em perceber que, mesmo sem nada, tínhamos tudo. Com o tempo, fui crescendo também. A escola onde eu lecionava reconheceu meu esforço, e um dia a diretora me chamou em sua sala. Daniela, você inspira os alunos e a equipe. Gostaríamos que assumisse a coordenação pedagógica. Lembro-me de ter ficado em silêncio por alguns segundos, sentindo as lágrimas se formarem nos olhos. Eu, a filha esquecida, a mulher subestimada, agora era reconhecida por mérito, não por sobrenome, não por aparência, mas por esforço. Aceitei a promoção com o coração em festa. Quando contei a novidade em casa, Gabriel pulou de alegria e disse: eu sabia, mamãe. Você é a melhor professora do mundo. Marcos sorriu e me abraçou, murmurando: tá vendo? O mundo pode até demorar, mas ele reconhece quem é de verdade. Aquela conquista marcou um novo começo. Com o aumento do salário e a estabilidade, conseguimos quitar as últimas parcelas do empréstimo. No dia em que saí do banco com o comprovante nas mãos, senti como se tivesse tirado um peso de dentro da alma. Entreguei o papel para Marcos e disse, sorrindo: agora, finalmente, estamos livres. Ele me abraçou forte, e eu percebi que, mesmo sem jamais termos recebido nada dos outros, havíamos conquistado tudo por nós mesmos. O mais curioso é que, com o passar do tempo, meus pais e Helena se tornaram apenas lembranças distantes. Eu parei de procurar notícias, parei de esperar telefonemas, parei de tentar entender. O amor que antes eu implorava se tornou irrelevante. Aprendi a direcionar o coração para quem realmente o merecia. Às vezes, Gabriel perguntava por eles. Mamãe, por que a vovó e o vovô não vêm aqui? Eu respirava fundo antes de responder, porque existem pessoas que ainda não aprenderam o que é amor, meu filho. Mas tudo bem, a gente ama por eles. Ele aceitava, inocente, e voltava a brincar. Certa tarde, sentei-me sozinha na varanda, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja. A brisa suave trazia o cheiro das flores do quintal, e eu senti uma paz tão grande que quase chorei. Peguei o diário onde às vezes escrevia pensamentos soltos e registrei: há dores que o tempo não apaga, mas ensina a conviver. O silêncio não é esquecimento, é liberdade. No fundo, eu sabia que a vida daria voltas. Sempre dá. E, quando ela gira, traz de volta tudo aquilo que plantamos. Eu tinha plantado amor, paciência e fé. Eles haviam plantado orgulho, vaidade e indiferença. Mas eu não desejava vingança. Já não havia mais espaço para ódio em mim. O que eu desejava, sinceramente, era apenas seguir em paz, sem precisar olhar para trás. Mal sabia eu que o destino, sempre pontual, estava prestes a cruzar novamente nossos caminhos. Só que, dessa vez, eu não seria mais a filha que implora. Eu seria a mulher que aprendeu o valor do silêncio e o peso das escolhas. Era uma tarde tranquila, dessas em que o tempo parece desacelerar. O cheiro de bolo saía do forno, e Gabriel, agora adolescente, estudava na sala, concentrado. Marcos consertava algo no quintal, cantarolando baixinho. A casa estava em silêncio, e o sol entrava pelas janelas com um brilho ameno, banhando tudo com uma luz dourada. Eu gostava desses momentos, simples, mas cheios de significado. Representavam um lar que construímos com esforço, um abrigo de paz depois de tantos anos de tempestades. Foi nesse instante de calmaria que ouvi batidas na porta. 3 toques lentos, hesitantes, quase envergonhados. Achei que fosse algum vizinho, talvez alguém pedindo ajuda com algo, e fui abrir sem pensar.
Mas, quando a porta se abriu, o ar pareceu sumir dos meus pulmões. Diante de mim estavam duas figuras que eu quase não reconheci de imediato. Meus pais. Eles estavam irreconhecíveis. Meu pai, antes imponente e de voz firme, agora se curvava ligeiramente, com os olhos fundos e a pele marcada pelo tempo e pela amargura. Minha mãe, que sempre se preocupou tanto com a aparência, usava roupas simples e gastas, o cabelo grisalho mal preso em um coque desalinhado. Havia algo nos olhos deles que eu nunca tinha visto antes, algo entre arrependimento e desespero. Por um momento, fiquei imóvel. As lembranças vieram todas de uma vez: o hospital, a recusa, o casamento luxuoso, o silêncio deles enquanto eu lutava sozinha. Senti o coração disparar, uma mistura de raiva e incredulidade. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Meu pai baixou o olhar, respirando com dificuldade. Filha, nós não temos mais nada. A empresa faliu. Vendemos a casa, o carro, tudo. Estamos morando de favor e não temos mais para onde ir. Minha mãe tentou completar, mas a voz falhou. A Helena, ela se mudou para fora do país. Não atende mais nossas ligações. Disse que a vida dela está muito corrida e que não pode ajudar. Engoli em seco. Helena, não pode ajudar. A ironia na minha voz escapou antes que eu pudesse conter. Curioso. Ela sempre pôde ajudar quando o assunto era tirar dos outros. Eles ficaram em silêncio. Meus pais, os mesmos que um dia me olharam de cima, agora estavam ali, diante de mim, com os ombros caídos, implorando por algo que, anos atrás, eu implorei e não recebi: misericórdia. Minha mãe deu um passo à frente, estendendo a mão. Daniela, por favor. Estamos passando fome. Precisamos de ajuda, só por um tempo. Você sempre foi a mais sensata, a mais bondosa. Eu sei que você tem um bom coração. Aquilo me atingiu em cheio. Bondosa. A palavra ecoou na minha mente, como uma ironia cruel. Onde estava essa bondade quando meu filho lutava pela vida? Onde estava a piedade quando eu pedi, de joelhos, por uma chance de salvá-lo? Senti uma onda de lembranças me atravessar. Vi a imagem de Gabriel, pequeno, inconsciente no hospital. Ouvi a voz fria da minha mãe ao telefone, dizendo que o dinheiro estava reservado para o casamento. Lembrei do sorriso de Helena no altar, do brilho das luzes, do som da música, tudo pago com o valor que poderia ter comprado a sobrevivência do meu filho. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas não de pena. Era algo diferente, algo que nascia do fundo da alma. Vocês sabem o que é implorar. Sabem o que é segurar alguém nos braços e sentir a vida escapando enquanto houve um a não podemos ajudar. Meu pai tentou se justificar. Daniela, nós não sabíamos o quanto era grave. Não sabiam, interrompi, sentindo a voz embargar. Eu gritei no telefone. Eu chorei na frente de vocês. E vocês preferiram um vestido branco, uma festa, uma imagem. Vocês me viraram as costas quando eu mais precisei. E agora? Agora vem bater na minha porta? Minha mãe começou a chorar. Eu errei, filha. Nós erramos. Pagamos caro por isso. Tudo o que construímos se foi. Pois é, respondi, fria. O tempo tem uma forma estranha de ensinar o que o coração se recusou a aprender. Atrás de mim, senti a presença de Marcos. Ele segurou meu ombro com suavidade. Não disse nada, mas o toque dele me deu força. Gabriel também apareceu na sala, confuso. Mamãe, quem são? Olhei para meu filho, já quase um homem, alto e forte. Ele me olhou de volta, curioso, e naquele instante percebi o quanto ele cresceu, e o quanto eu também. São meus pais, filho. A frase saiu devagar, como se eu ainda precisasse acreditar nela. Meus pais o observaram em silêncio, como se só agora compreendessem o que haviam perdido. Gabriel, sem entender o peso da cena, sorriu de leve. Oi. Meu pai tentou responder, mas a voz falhou. Ele está grande,
murmurou. Eu apenas assenti. Está. Cresceu sem vocês. Houve um longo silêncio. A chuva começou a cair lá fora, suave, quase compassiva. O som das gotas batendo no telhado parecia marcar o fim de um ciclo. Minha mãe deu mais um passo. Por favor, Daniela. Nos deixa entrar. Só por um tempo. Fechei os olhos por um instante. Senti o coração apertar, mas não por eles, e sim por mim, por tudo o que precisei enfrentar sozinha. Respirei fundo e abri os olhos. Não. Ela me olhou, surpresa. Como assim, não? Eu não posso abrir essa porta. Já tentei demais. Já me machuquei demais tentando caber em um amor que vocês nunca quiseram me dar. Meu pai estendeu a mão, a voz trêmula. Filha, por favor. Mas eu já não era mais aquela filha. Eu era uma mulher. Uma mãe. E sabia que, às vezes, para manter a paz dentro de casa, era preciso deixar o passado do lado de fora. Olhei para eles por um último instante. Espero que um dia entendam o que é realmente amor. Eu aprendi, mas da pior forma possível. E então, lentamente, fechei a porta. Não com raiva, nem vingança. Mas com um tipo de alívio silencioso, como quem encerra um livro depois de ler o último capítulo de uma história que já não pertence a si. Atrás da porta, ouvi passos se afastando. Dentro da casa, o som do riso de Gabriel preencheu o ar. E, naquele instante, soube que tinha feito a escolha certa. Fiquei alguns segundos parada diante da porta fechada, ouvindo o som da chuva se misturar ao eco distante dos passos deles. Havia um silêncio pesado na casa, o tipo de silêncio que carrega séculos de histórias não ditas. Minha respiração estava acelerada, o coração batia forte, e uma parte de mim, aquela parte frágil, que sempre buscou aprovação, ainda tremia. Mas outra parte, a que aprendeu a sobreviver sem aplausos, estava calma. Pela primeira vez, o peso que carreguei a vida inteira parecia ter se desprendido de mim. Gabriel se aproximou devagar, com um semblante confuso. Mamãe, eram mesmo seus pais? Olhei para ele e assenti. Ele franziu a testa. Por que eles foram embora? Respirei fundo antes de responder. Porque, às vezes, filho, a vida ensina tarde demais o que deveríamos ter aprendido cedo, que amor sem empatia não dura. Ele me observou em silêncio, e então apenas me abraçou. Senti o calor dos braços dele e entendi que, enquanto o amor do passado havia me ferido, o amor do presente era minha cura. Nos dias seguintes, tentei não pensar muito no que aconteceu. Continuei com minha rotina, dando aulas, cuidando da casa, vivendo. Mas, vez ou outra, as lembranças vinham como sussurros. Eu me perguntava o que teria acontecido com eles depois de irem embora. Parte de mim queria saber, outra, preferia não olhar para trás. Ainda assim, o destino parece ter o hábito de trazer respostas quando menos esperamos. Certa manhã, ao sair da escola, encontrei uma antiga vizinha da casa onde cresci. Dona Lúcia, sempre falante, veio até mim com o mesmo ar curioso de antigamente. Daniela. Que alegria te ver. Sabe, encontrei seus pais há alguns meses. Eles estão morando em uma casinha alugada na periferia. Soube que seu pai ficou doente. Parece que o coração dele não anda bem. A notícia me atingiu com um misto de espanto e melancolia. A imagem do homem orgulhoso, que um dia olhou para mim com desprezo, agora doente e enfraquecido, me deixou sem reação. E minha mãe? Perguntei. Ela cuida dele, respondeu a vizinha. Mas, não tem sido fácil. Estão sozinhos. Acho que a Helena nunca mais ligou. Agradeci pelas informações e me despedi, com o peito apertado. Durante o caminho para casa, pensei em tudo o que a vida lhes devolveu, o vazio que escolheram sem perceber. Por anos, viveram para a aparência, e, quando o espelho se quebrou, viram que o reflexo não sustentava nada. Helena, por outro lado, continuava distante. De vez em quando,
Vi alguma notícia sobre ela nas redes sociais, fotos sorridentes, viagens, jantares caros. Mas, por trás daquele brilho, eu reconheci algo, a mesma solidão disfarçada que um dia vi nos olhos da minha mãe. Helena havia repetido o ciclo sem notar. Casou-se com um homem que a usava como vitrine, e, quando os negócios dele desabaram, ele a abandonou. Ela fugiu do país tentando reconstruir a própria imagem, mas, no fundo, fugia de si mesma. Quanto a mim, encontrei o que sempre busquei, mesmo sem saber. O amor verdadeiro não veio da família em que nasci, mas da que construí com as próprias mãos. Marcos, com sua paciência e lealdade, foi o alicerce de tudo. Trabalhamos juntos, superamos as dívidas, e finalmente compramos uma pequena casa própria, simples, mas nossa. Quando assinamos o documento, ele me olhou e disse: "Tá vendo, Dani? O que nasce do sacrifício é o que dura." Eu apenas sorri, segurando a caneta com as mãos trêmulas. Era mais que uma casa, era o símbolo de uma vida reconstruída. Gabriel cresceu e se tornou exatamente o que eu sempre sonhei, um homem de coração puro. Ingressou na faculdade com bolsa integral, decidido a estudar medicina. Quero salvar vidas, mamãe, como o médico que me salvou. Essas palavras me fizeram chorar em silêncio. Era como se a vida tivesse fechado o ciclo. O menino que um dia lutou para viver agora queria dedicar a vida a salvar os outros. 1 ano depois, recebi a notícia de que meu pai havia falecido. A mensagem chegou através de um primo distante. Fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para o nada. Não chorei de raiva, nem de alívio. Chorei pelo que nunca foi. Por tudo o que poderia ter sido se o amor tivesse falado mais alto que o orgulho. Minha mãe, segundo o primo, estava morando sozinha, sobrevivendo com a aposentadoria e pequenas ajudas de vizinhos. Eu pensei em visitá-la, mas desisti. Não por rancor, e sim porque compreendi que algumas portas, quando fechadas, não devem ser reabertas. Às vezes, o perdão é escolher seguir em frente sem precisar voltar. Certa noite, sentei-me na varanda com Marcos, olhando o céu estrelado. O vento soprava leve, e o som distante dos grilos trazia uma paz quase sagrada. Ele me olhou e perguntou: "Seus pais ainda aparecem nos seus pensamentos?" Sorri com doçura. "Aparecem. Mas agora não dói mais. Acho que aprendi a amá-los de longe, do jeito que consigo." Ele assentiu. "Você sempre teve um coração grande demais." Ficamos em silêncio por alguns minutos, até que Gabriel apareceu na porta, com um sorriso cansado. "Boa noite, mãe." "Boa noite, pai." Eu observei subir as escadas e desaparecer no quarto. E ali, sob o céu tranquilo, percebi que minha história tinha finalmente chegado ao fim, não um fim triste, mas um fim de entendimento. Aprendi que o amor que negam a você pode se transformar na força que te ergue. Que o abandono, quando bem enfrentado, ensina o valor da presença. E que o silêncio, quando vem da paz, vale mais do que 1000 perdões forçados. Naquela noite, olhei para o céu e sussurrei: "Obrigada, Deus. Por ter me ensinado a perder sem me destruir, e a amar mesmo sem ser amada." O passado não me definia mais. Ele apenas me moldou. E o preço que eu um dia paguei, com lágrimas, com dor, com renúncias, se transformou na liberdade de viver em paz. Fechei os olhos, respirei fundo e senti uma certeza suave: eu havia vencido. Não com riqueza, nem com vingança. Venci com o que eles nunca tiveram: amor de verdade. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!